Mergulhemos nas profundezas simbólicas do livro do Apocalipse, onde a fusão dos simbolismos pagão e cristão desenha uma paisagem de mistério e sabedoria ancestral. A hipótese sugerida é que o texto sacro tenta conciliar as discrepâncias filosóficas entre a religião cristã primitiva e o paganismo antigo. No passado, enquanto o cristianismo tentava assimilar elementos pagãos, com a queda do paganismo, os sábios pagãos trouxeram seus conhecimentos para o cristianismo emergente, moldando simbolismos e conservando verdades eternas. Prosseguindo, emergem teorias intrigantes quanto ao propósito do livro. Uma delas sugere que seja uma sátira, um esforço para minar o misticismo cristão, equiparando-o a antigas doutrinas pagãs. Mas a complexidade do Apocalipse sinaliza para além dessa teoria, revelando uma fonte de inspiração que transcende tais intenções simplistas. Saint John, na abertura apocalíptica, descreve a figura do Alfa e Ômega entre 7 candelabros de ouro, representando a evolução da humanidade e sua relação com os 7 planetas sagrados dos antigos. Este ente composto personifica diversas divindades pagãs, carregando em si atributos associados a cada planeta. As 7 igrejas da Ásia, mencionadas nos capítulos subsequentes, remetem aos diferentes centros de energia espiritual no corpo humano, e por outra perspectiva, as eras do desenvolvimento ariano, cada uma correspondendo a um arcabouço cultural específico. John's ascension through these churches mirrors the soul's journey through each planetary sphere towards ultimate realization. A visão do trono de Deus cercado por 24 anciãos e criaturas simbólicas é uma tapeçaria de significados astrológicos e religiosos que se entremeiam. Vemos o Cordeiro, representando Áries e interpretado como símbolo de Cristo, segurando um livro com 7 selos, um mistério cuja abertura revela a progressão espiritual e escatológica. Essas alegorias refletem práticas e símbolos adotados pela fraternidade maçônica e pelos mistérios pagãos, onde o Cordeiro, com suas características puras, representa o iniciado purificado. Este é o fio condutor que nos leva a reconhecer a interconexão entre os antigos mistérios do paganismo e o nascimento simbólico do cristianismo esotérico. Em resumo, o trecho discutido nos conduz por um labirinto de interpretações e simbolismos, onde o livro do Apocalipse serve como um microcosmo místico, um espelho das iniciações espirituais de antigas tradições, transformadas e imortalizadas no cerne do cristianismo oculto. No coração deste trecho de O Conhecimento Secreto de Todas as Eras, mergulhamos no simbolismo apaixonante das escrituras apocalípticas, especificamente no livro do Apocalipse, onde nos deparamos com a abertura de 7 selos de um livro místico, cada um desencadeando uma série de eventos alegóricos. Quando o primeiro selo é quebrado, um homem surgindo montado em um cavalo branco, coroado e armado com arco, anuncia talvez um nascimento ou conquista. A quebra dos selos subsequentes introduz cavaleiros sobre cavalos de cores diferentes, cada um portanto um símbolo potente. O vermelho do cavaleiro adornado com uma espada abrangendo a juventude e seu ímpeto. O negro, munido de balanças, representando a maturidade e o julgamento racional. Seguido finalmente pelo derradeiro cavaleiro, a morte montada em um cavalo pálido, simbolizando o inevitável final da vida. Essas poderosas figuras não estão apenas ancoradas na teologia cristã. Na filosofia oriental, eles também são vistos como metáforas para as diferentes eras ou yugas pelas quais a existência se desdobra. Elas têm seus paralelos nos elementos antigos e nos deuses protetores, o fogo representado pelo cavalo de Júpiter, o ar pelo cavalo de Juno, que alterna entre trevas e luz, simbolizando dia e noite, a água pelo sólido e lento cavalo de Netuno, e a terra pelo imóvel cavalo de Vesta. Uma narrativa rica, essa analogia enfatiza uma harmonia cósmica que eventualmente será quebrada, conduzindo a uma renovação cataclísmica representada por um novo céu e uma nova terra. Com o abrir do 5º selo, é-nos apresentada a visão daqueles martirizados pela fé, e a sequência do 6º selo traz calamidades naturais de proporções épicas. A aritmética mística aparece aqui com o número 144.000, representando aqueles marcados para a salvação, que se reduz ao número 9, um símbolo de iniciação e regeneração espiritual. Finalmente, a quietude que segue o romper do 7º selo precede a aparição de 7 anjos, portanto trombetas, cada qual trazendo consigo eventos catastróficos. A queda de estrelas do céu sugere a corrupção e o mau uso de conhecimentos sagrados, enquanto outra estrela caída desvela as falácias da razão humana frente ao saber divino.
O capítulo conclui com uma cena celestial, introduzindo um anjo majestoso, dispensando para João um pequeno livro, símbolo da doutrina secreta, a nutrição verdadeira do espírito. Este ato de devorar o conhecimento é evocativo da fome espiritual que todos buscamos satisfazer. A narrativa então se volta para um novo e eloquente símbolo, uma mulher vestida com o sol, a lua a seus pés e coroada com estrelas. Ela personifica a constelação de Virgem, assim como a deusa Ísis do mito egípcio. Como Ísis, prestes a dar à luz a Horus, é atacada pela figura do mal, a mulher celestial enfrenta suas próprias tribulações, que são uma parte inevitável da tapeçaria da existência. Este trecho oferece mais do que uma história. É uma reflexão sobre a interseção de mitologia, astrologia e filosofia espiritual que moldou o entendimento humano do divino, da natureza e do próprio significado de ser. No cerne desta revelação mística encontramos a visão de João sobre a Nova Jerusalém, uma tapeçaria complexa onde cada fio simbólico tece a promessa de um futuro espiritual puro e sagrado. A imagem é poderosa. A cidade santa, brilhante, com seus portões majestosos, espelha a perfeição divina. Neste mundo novo e perfeito, as águas cristalinas simbolizam uma doutrina espiritual que oferece imortalidade àqueles que a bebem, transcendendo a correnteza caótica da existência terrena. Do alto de uma falésia, João testemunha a verdadeira civilização, o modelo perfeito que um dia se manifestará na Terra. É um império sem rival, que brilha sob a luz do ancião dos dias, trazendo iluminação e sabedoria aos escolhidos. Aqui são aqueles que, embora andem como mortais comuns, são de um mundo à parte. São os esclarecidos, os eleitos espirituais, que pedra por pedra constroem essa nova Jerusalém e que em seus corpos carregam a luz da verdade, desfazendo as sombras do pecado e da morte, não buscando o céu, mas trazendo o céu para se estabelecer no coração da terra. Ao passarmos por uma batalha cósmica no céu, vemos a figura da Virgem, um símbolo da própria doutrina secreta, nascendo iniciados, os arquitetos desse novo mundo, que frustram as tentativas da personificação do mal em controlar a humanidade. As interpretações são vastas. A besta que se eleva do mar pode representar o demiurgo, o próprio criador do universo, nascendo do caos, ou até mesmo constelações celestes que armazenam segredos esotéricos. A saga celestial continua com a descrição do número da besta, 6666, um número que, segundo práticas antigas, ressoa com o conceito do intelecto inferior da humanidade. Em contraste, temos o número 888, associado a Jesus, e que simboliza valores divinos e a verdade sagrada, apontando para a transformação espiritual. As cenas progridem, pintando um quadro das forças do espírito contra o materialismo, com simbologias esotéricas como os Pleiades, os anjos que derramam suas pragas sobre a terra. A figura emblemática da grande prostituta e da besta feroz são interpretadas como ataques à imagem da deidade feminina dos mistérios antigos. A narrativa chega ao clímax, descrevendo a batalha entre luz e escuridão, a vitória do bem sobre o mal e um novo julgamento onde as almas são pesadas e julgadas, uma alusão clara aos antigos ritos de Osíris. Finalmente, somos conduzidos à visão da Nova Jerusalém, um lugar onde o divino e o terreno estão em harmonia, um espaço alquímico onde as pedras da cidade são os próprios iniciados já purificados e elevados. Cada aspecto da cidade é um símbolo. Os portões são os signos do zodíaco, as pedras preciosas são as virtudes celestiais e as ruas douradas são os caminhos da iluminação. Aqui, em uma topografia celeste, o espiritual e o material convergem em uma mesma existência, uma visão celestial aguardando a realização na matéria, a descendência do sagrado para dentro do coração da humanidade. É uma promessa de um amanhecer onde a cidade dos homens não mais precisa de templo, pois é Deus e o Cordeiro que iluminam cada canto. E o fluir da água da vida é o eterno manancial de sabedoria e imortalidade, disponível a todos que perseguem a verdade e a virtude. Embora o texto estenda-se para além do alcance da vista terrena, ele invoca um chamado à reflexão. Dentro de cada um repousa o potencial para fazer parte dessa reconstrução divina, para ser um dos construtores da Nova Jerusalém, uma cidade não de pedra e argamassa, mas de esperança e renovação espiritual. Mergulhamos na trajetória de uma das figuras mais significativas da história religiosa, o profeta Maomé. Nasceu em Meca por volta do ano 570 e faleceu em Medina em 632, 11 anos após a Hégira, uma migração crucial que define o calendário islâmico.
Relatos de sua época narram que seu nascimento foi acompanhado por sinais prodigiosos, como luzes celestiais e até queda de ídolos pelo mundo. Conhecemos também o episódio em que o anjo Gabriel teria purificado seu coração do pecado original. Desde a juventude, Maomé acumulou experiências que moldariam sua visão de mundo, desde viagens com caravanas de Meca até encontros com os cristãos nestorianos. Casou-se com uma viúva rica, Khadija, conquistando posição e poder, mas sua vida tomou um rumo diferente após experiências espirituais na caverna do Monte Hira. Durante uma dessas vigílias, ele alegou ter recebido a visita de Gabriel, que o proclamou profeta do Deus único. Um ponto de inflexão que o levou a sacudir a complacência de Meca com sua crença monoteísta. Seus primeiros convertidos foram aqueles mais próximos, como sua esposa e amigos íntimos, um sinal claro de sua sinceridade, conforme apontado por estudiosos renomados. Seu aliado mais próximo, Abu Bakr, assumiria depois a liderança da comunidade muçulmana. Maomé pregou suas revelações discretamente, até que, impulsionado pela fervor de seus seguidores, proclamou sua missão publicamente, se colocando em perigo diante das tradições de Meca. O ponto de virada foi a Égira, quando ele escapou de uma tentativa de assassinato e se uniu a seus seguidores em Medina, consolidando sua influência e, eventualmente, retornando triunfante a Meca. Uma vez no controle de Meca, Maomé reorientou a cidade à sua visão monoteísta, rededicando a Kaaba a Alá e estabelecendo a tradição do Hajj, a peregrinação anual. Mesmo com sua saúde declinando, possivelmente por causa de um envenenamento anterior, ele liderou a peregrinação de despedida, deixando um modelo para futuras gerações. No final de sua vida, após anos lutando com as consequências do veneno, Maomé faleceu, crendo que sua morte estava ligada ao envenenamento em Khaybar. Na proximidade de sua passagem, visitou um cemitério e aceitou o destino de se juntar aos falecidos. Faleceu em Medina, deixando um legado de fé, transformação social e político-religiosa que reverbera até os dias atuais. Então vamos falar sobre os últimos momentos de um dos profetas mais influentes da história, Maomé. Um homem cuja jornada terrena terminou com um misto de fragilidade humana e a firmeza de uma fé inabalável. Já debilitado por dores intensas e febre, Maomé demonstrou força ao participar da oração com seus seguidores e ainda ao proferir uma última palestra com voz firme. Infelizmente, isso foi demais para seu estado enfraquecido. Após o esforço, precisou ser ajudado a voltar para a casa de Aisha, sua esposa, onde, apoiado nos braços dela, viveu seus últimos momentos. Em seus suspiros finais, invocou a assistência de Gabriel e orou a Deus para aliviar as angústias da morte. Mais tarde, Maomé foi enterrado justamente no local onde sua vida mortal chegou ao fim. Sua sepultura, sob o chão da habitação, agora é marcada por uma cúpula verde imponente com uma grande lua crescente dourada. Perto dele, descansam os companheiros Abu Bakr e Umar, deixando um espaço para Jesus, que a fé islâmica acredita que retornará à terra, morrerá e será enterrado no mesmo local. Fora isso, ainda precisamos esclarecer muito em relação ao caráter de Maomé. Ao contrário das concepções equivocadas de crueldade ou promiscuidade, análises imparciais revelam a verdadeira natureza de um homem simples, dedicado e honesto. As histórias de sua vida contam que ele consertava suas próprias roupas, ajudava nas tarefas domésticas e detestava a mentira acima de tudo. Esse retrato humanizado bem se distancia da imagem sanguinária, que por vezes é pintada de forma equivocada na história ocidental. Um ponto frequentemente questionado sobre Maomé é a questão da poligamia, uma prática comum e aceita em seu tempo e cultura, que, no entanto, gera críticas sob a ótica de valores contemporâneos. No entanto, para avaliar justamente tais práticas, devemos pensar no contexto histórico e social em que ocorreram, sem julgamentos anacrônicos. O livro ainda debate o lugar da mulher no Islã, refutando o mito de que Maomé negou a alma à mulher ou que ela dependesse do casamento para alcançar o paraíso. A verdade é que a igualdade entre homens e mulheres é claramente estabelecida no Alcorão, e Maomé aconselhou tanto a sua filha quanto sua tia a buscar a aceitação do Senhor por meio de seus próprios méritos. Concluindo, podemos reconhecer em Maomé um sábio que possivelmente teve contato com o conhecimento esotérico antigo, um conhecimento que transcendeu sua época e formou o núcleo do Islã. Ele pode ter acessado essa sabedoria por meio de ensinamentos cristãos, de um misterioso santo que entrava e saía de sua vida,
ou até mesmo de uma escola de pensamento já existente na Arábia que guardava a sabedoria de antigas tradições místicas. De qualquer maneira, o impacto de Maomé e do Islã na história é uma prova da profundidade de sua mensagem e da devoção de seus seguidores ao longo dos séculos. Ao mergulhar na tapeçaria rica e complexa dos símbolos islâmicos, é impossível não notar o destaque dado ao princípio feminino. Toda sexta-feira, sagrada para o planeta Vênus e dia santo dos muçulmanos, ecoa essa reverência. É como se a cada semana recordássemos a eterna ligação entre a espiritualidade e o divino feminino. A cor verde não apenas simboliza a profundeza e renovação da vida, como também é associada ao grande profeta, lançando uma ligação direta com a mãe do mundo. Imagine por um momento a Kaaba, essa pedra negra adorada em Meca. Aos fiéis, ela é mais do que um simples símbolo. Conta-se que antigas imagens de Vênus, acompanhadas de um crescente lunar, ainda podem ser vistas gravadas em sua superfície, revelando raízes que se estendem muito além das tradições monoteístas que reconhecemos hoje. Fundindo-se com essa narrativa, surge a figura enigmática do profeta Maomé, também chamado de Ahmed. Acontece que há rumores sussurrados de versículos desaparecidos dos evangelhos, que proclamam o advento de Maomé como o mensageiro prometido após Jesus. Uma controvérsia tão profunda quanto antiga, marcada por exigências mútuas entre cristãos e muçulmanos sobre a autenticidade dos textos. E como negar a influência da cultura islâmica na Europa, especialmente na Espanha? Durante quase 8 séculos, o Califado de Córdoba foi um farol de progresso para o mundo, brilhante em ciências como medicina, matemática e botânica. Contribuições fundamentais para a humanidade vieram dessas terras, incluindo avanços em química, álgebra, óptica, legados de figuras como Gerber e Avicena, cujas obras continuam a reverberar através dos séculos. E o que dizer da mensagem simbólica da fênix renascendo a cada 600 anos? É uma alusão ao ciclo eterno da sabedoria, de Pitágoras a Jesus, de Maomé a Gengis Khan, e talvez até mesmo as aspirações imperiais de Napoleão Bonaparte. Sugere-se que todos eles, de certa forma, fizeram parte desse renascimento contínuo de uma sabedoria maior. Mas agora, deixemos o mundo do Islã e suas profundezas místicas e embarquemos em uma viagem diferente, cruzando para o Novo Mundo, onde um leque diferente de símbolos nos aguarda com os povos indígenas americanos. Avançando agora para o trecho que fala sobre o simbolismo dos povos indígenas americanos, chega-se a uma terra de misticismo e filosofia, onde cada aspecto da natureza é habitado por seres mágicos e invisíveis. Aqui, a Terra é um reino intermediário, com diversas camadas celestiais e subterrâneas, cada uma com seus próprios espíritos e deidades. O sagrado aqui é representado pela Calumete, ou cachimbo da paz, um altar portátil que, quando aceso com o fogo sagrado, envia agradecimentos ao Grande Espírito, à Mãe Terra e ao Sol. Uma prática tão ancestral e reverenciada que abrange conceitos que parecem espelhar doutrinas herméticas e platônicas. Os índios, sustentando doutrinas de reencarnação e transmigração, carregam histórias de heróis que atravessaram ao mundo dos mortos, ecoando o antigo conhecimento dos mistérios. Seria essa a evidência de escolas esotéricas pré-históricas nas Américas? O Monte da Grande Serpente de Ohio sussurra sim, com sua extraordinária figura a desgorgar o ovo da existência. A cosmologia dos indígenas americanos, repleta de simbolismo e profundidade espiritual, revela um complexo conhecimento filosófico que interliga o ser humano com o universo ao seu redor. Um sistema de crenças que integra vida, morte e renascimento numa teia sagrada de significado contínuo. Na tapeçaria complexa das crenças indígenas americanas, desenrola-se uma trama que tece a espiritualidade profunda e uma compreensão intrincada do mundo natural e sobrenatural. Os índios americanos diferenciam claramente entre o fantasma e a alma real de um falecido. A sabedoria ancestral, preservada apenas pelos iniciados nos mistérios, revelava a existência de uma esfera arquetípica, um reservatório das formas que se manifestam no plano terreno. Essa tapeçaria é mais ricamente ilustrada na prática do povo navarro de criar pinturas na areia. Utilizando pigmentos coloridos sobre uma base de areia fina, os navajos desenham episódios de sua cosmogonia, sem criar imagens de seus deuses. Representam apenas o conceito mental deles, numa expressão artística tão transitória quanto as nuvens movidas pelo vento. Essas pinturas são apagadas após cumprirem seu propósito, como parte de cerimônias de cura.
Os Navaos, juntamente com os Zuni e Hopi, acreditam ter emergido da terra e compartilham um Gênesis comum, um mito fundador que conversa com as noções cíclicas de dia e noite, simbolizadas por montanhas sagradas de diferentes cores. O mundo espiritual dos Navaos conta com 7 deidades principais, embora não seja certo se associavam tais deidades aos planetas. Entre essas deidades, a figura de Bakoshide parece manifestar paralelos com a vida de Cristo. Uma figura central na mitologia indígena da América do Norte é Hiawatha, um líder iroquês que uniu 5 nações através de uma aliança buscando a paz e o entendimento mútuo, uma liga de nações avant la lettre. Passando para o Popol Vuh, uma escritura sagrada dos povos maia, que destaca rituais iniciáticos de uma grande escola de filosofia mística, revela-se um caldeirão de sabedoria espiritual indígena. Esses rituais são fundamentais para os estudiosos dos símbolos maçônicos e da filosofia mística, demonstrando a presença de escolas misteriosas ancestrais no continente americano. Nele, os filhos do Sol reverenciam o serpente emplumada, um mensageiro do divino que exerceu influência sobre as civilizações das Américas e cujos principais centros espirituais ficavam nas cordilheiras. No entanto, esse conhecimento sagrado foi muitas vezes obscurecido pelas práticas de feitiçaria e sacrifícios sangrentos praticados pelos sacerdotes, em uma perversão dos mistérios do Sol originais. O Popol Vuh narra a história dos príncipes de Xibalba e sua convocação para que os irmãos Hunahpu e Vucub Hunahpu enfrentem testes de iniciação, que ao falharem lhes custam a vida, um tema recorrente na busca pelo conhecimento e pelo espiritual. As profundas narrativas dos mistérios de Xibalba também nos contam sobre Hunahpu, cujo encontro com a Virgem Skik através da árvore sagrada de Calabash resulta no nascimento de gêmeos dedicados a vingar a morte de seus antepassados. Isto simboliza uma jornada contínua de desafios e revelações, na qual o espiritual e o terreno estão eternamente entrelaçados. Em resumo, os rituais e mitos descritos não são apenas relíquias folclóricas, mas fragmentos de uma visão de mundo em que o divino, o natural e o metafísico se entrecruzam, formando as raízes de uma cultura que contempla tanto o visível quanto o invisível. Imaginem só, 2 jovens irmãos, Hunahpu e Xbalanque, embarcando numa jornada épica e misteriosa, repleta de provações que desafiam tanto a mente quanto o corpo. Essa é a essência do trecho que acabamos de explorar, onde a magia, o espírito de aventura e a sagacidade são essenciais para enfrentar os desafios impostos pelos senhores do domínio subterrâneo conhecido como Xibalba. A aventura começa com uma despedida tocante de Hunahpu e Xbalanque à sua avó. Eles plantam canas como um sinal de que estarão vivos, e então iniciam sua jornada recheada de obstáculos naturais e caminhos sinuosos. Seu destino é o Santuário de Xibalba, onde serão postos à prova em 7 distintos desafios, cada um mais perigoso e intrincado que o anterior. No primeiro desafio, eles aplicam sua esperteza ao diferenciar os verdadeiros príncipes xibalbianos de suas estátuas. Usando a habilidade incomum de transformar um fio de cabelo em um inseto, obtém as informações necessárias para superar o teste. E com essa inteligência aguçada, eles desafiam as expectativas dos príncipes, evitando Ardis como um banco ardente e passando a noite na Casa das Sombras sem serem consumidos por seus objetos ilusoriamente incandescentes. Seguindo para a Casa das Lanças, eles pacificam guerreiros e, com a ajuda de formigas, conseguem colher flores raras, superando mais uma vez os obstáculos impostos. Cada etapa exige não apenas coragem, mas também uma astúcia e uma resiliência que os irmãos parecem ter de sobra. Nas provas que se seguem, a dupla sobrevive ao frio mortal da Casa do Frio, ludibria tigres ferozes na Casa dos Tigres, e até mesmo escapa ilesa de um inferno abrasador na Casa do Fogo. Cada sucesso deixa os senhores de Xibalba ainda mais perplexos e temerosos da habilidade dos irmãos de desvendar e superar todas as armadilhas planejadas para destruí-los. Mas nem tudo é fácil. Numa volta dramática dos eventos, na Casa dos Morcegos, Hunahpu encontra seu fim temporário ao ser decapitado pelo aterrador Camazotz, o deus morcego. Felizmente, o poder da magia permite que Xbalanque o reviva, possibilitando que eles completem seu percurso de provações e se vinguem dos príncipes de Xibalba, que orquestraram a morte de seus parentes. Hunahpu e Xbalanque, ocultando suas verdadeiras identidades, realizam feitos de magia que deixam todos em Xibalba boquiabertos.
Eles destroem e restauram a vida e edifícios com pouco mais que palavras, até que finalmente reivindicam a devida vingança pelo assassinato de seus ancestrais. Não trazendo os príncipes de volta à vida, eles selam seu triunfo sobre os domínios sombrios. Essa narrativa espetacular dos feitos desses irmãos heróicos e sua ascensão aos céus, onde se tornam luzes celestiais, revela uma tapeçaria rica de simbolismo, desafio e engenhosidade. Esse conto não é apenas uma aventura eletrizante, mas também um reflexo da capacidade humana de superar adversidades e alcançar a grandeza, mesmo diante das forças sobrenaturais mais avassaladoras. No coração das antigas civilizações, havia um tesouro de conhecimento esotérico, uma fonte de místicas tradições que revelavam o funcionamento oculto do universo e da alma humana. Mergulhemos nas profundezas do Xibalbá, o misterioso reino maia, que espelha não apenas o submundo físico, mas também a jornada espiritual dos iniciados em busca de iluminação. Unapu e Xbalanque, duas figuras emblemáticas da cultura maia, são representados no livro sagrado dos Quichés, o Popol Vuh. Eles enfrentam provações que refletem os signos do zodíaco e as iniciações místicas de outros grandes ensinamentos, como os mistérios egípcios. Essas provações eram alegorias codificadas das aventuras da alma na sua busca pela verdade eterna, uma viagem que começava com a travessia de rios de lama e sangue e culminava na transcendência do físico através do fogo da purificação espiritual. A semelhança desses mistérios com histórias de outras culturas antigas sugere um conhecimento secreto e universal que ultrapassava fronteiras geográficas e temporais. Por exemplo, a ideia do desafio na travessia dos rios pode ter se alterado com o tempo, e alguns pesquisadores, como o Dr. Guthrie, chegaram até mesmo a teorizar que Xibalbá poderia ser uma referência à perdida Atlântida, com seus 12 príncipes representando governantes dessa civilização antiga e mítica. Olhando por um prisma ainda mais esotérico e místico, Mr. Priest encontra correspondências entre os símbolos presentes no Popol Vuh e os centros de consciência dentro do próprio corpo humano, associando elementos da narrativa maia aos complexos ensinamentos da anatomia oculta, como a glândula pineal e as correntes energéticas ao longo da coluna vertebral. As narrativas sobre o templo construído no Popol Vuh e sua pedra divinatória negra têm paralelos com o Templo de Salomão e o Sagrado Templo, ou Kaaba, que contém a Pedra Negra do Islã. Essas histórias transmitem o simbolismo da sabedoria ancestral e da capacidade de regeneração espiritual que os Quichés, juntamente com outras grandes civilizações, tiveram o privilégio de conhecer. Os rituais da iniciação e as provações enfrentadas pelos heróis no Popol Vuh são metáforas da jornada da alma pelo universo inferior, uma jornada espiritual trazendo à tona questões fundamentais que residem no centro de muitos ensinamentos místicos do mundo antigo. Estudar esses textos não é apenas olhar para o passado, mas também abrir uma janela para entender as complexas narrativas que cercam nossa busca por entendimento e iluminação. Nossa exploração pelas chaves dos mistérios de Xibalbá nos leva a uma compreensão mais profunda da filosofia Quiché, revelando um contínuo de conhecimento espiritual íntimo e fundamental que sustentou e continua a sustentar a procura humana pelo divino e pelo autoconhecimento. Hipátia de Alexandria foi uma figura central da escola neoplatônica, reconhecida por seu conhecimento profundo e influência na sociedade da época. Descrita como a maior de todas as mártires pagãs, Hipátia foi uma filosofa que, além de desafiar as doutrinas cristãs com argumentos contundentes, demonstrou a origem pagã da fé cristã e expôs os milagres cristãos como fenômenos naturais. Sua vida chegou a um fim trágico em 415 d.C., quando foi brutalmente assassinada por seguidores fanáticos do cristianismo, instigados pelo ódio do bispo Ciril de Alexandria. Apesar dos esforços para limpar o nome de Ciril ao longo dos séculos, ele não fez nada para impedir a morte cruel de Hipátia. Com a morte dela, também se desfez a escola neoplatônica de Alexandria. Passando para o Conte de Cagliostro, emergimos em controvérsias e mistérios. Figura emblemática no cenário europeu do século XVIII, Cagliostro viveu uma vida de esplendor e miséria, esbarrando na Inquisição e na Revolução. Apesar de muitas críticas e acusações de charlatanismo, existe uma narrativa alternativa que revela um homem de conhecimento transcendental, educado na Arábia e guardião de segredos profundos. Cagliostro inovou ao introduzir o rito egípcio na maçonaria
e pressagiar acontecimentos futuros da França, incluindo a Revolução Francesa. Há rumores de que ele talvez tenha escapado da prisão e fugido para a Índia. Finalizando nossa jornada desse trecho com o misterioso Conde de Saint-Germain, outra figura enigmática que pairou sobre os círculos diplomáticos da Europa no século XVIII. Conhecido por seu mistério incomparável e sua identidade eternamente desconhecida, Saint-Germain é frequentemente associado a lendas sobre imortalidade e feitos extraordinários, deixando um legado de histórias e teorias envoltas em segredos que desafiam a nossa compreensão até hoje. Muito bem, mergulhamos agora na vida fascinante do Conde de Saint-Germain, uma figura enigmática da história europeia, cujas habilidades e conhecimentos transcenderam as fronteiras do comum. Este homem, reverenciado por sua erudição e multilinguismo, dominava idiomas indo do alemão ao chinês com tamanha fluidez que era considerado nativo por onde quer que passasse. Com a habilidade surpreendente de escrever com as duas mãos ao mesmo tempo, reproduzindo exatamente o mesmo texto, o conde emergia como quase sobrenatural aos olhos de seus contemporâneos. Mas suas habilidades não paravam por aí. Musicalmente dotado, compôs uma ópera e tocava vários instrumentos com maestria. Como artista plástico, ele desenvolveu uma técnica única para dar luminosidade às suas pinturas, usando pó de madrepérola nas tintas, especializando-se na representação fiel do brilho das pedras preciosas. Historicamente, o conde tinha um conhecimento abrangente, revelando detalhes íntimos de eventos ocorridos séculos antes. Ainda, acreditam-se a ele contribuições significativas à teoria do mesmerismo, precursora da hipnoterapia moderna, e um domínio da química a ponto de, alegadamente, remover defeitos de diamantes. Ouviu-se dizer que ele possuía o lendário elixir da vida, uma afirmação endossada pela própria Madame de Pompadour, alegando que uma dama da corte permanecia jovem e vivaz por mais de 25 anos, graças a um líquido que ele lhe teria fornecido. Suas previsões, incluindo a queda da monarquia francesa, assentaram sua fama de clarividente. Além de ter sido uma figura respeitável nos círculos políticos, atuando como agente secreto para vários governos europeus, o Conde de Saint-Germain também foi imortalizado nos registros de organizações secretas da época, com especulações sobre seu possível papel de liderança na maçonaria e entre os Rosacruzes. Notável também foi seu modo de vida singular. O conde evitava carnes e vinhos, mantendo uma dieta peculiar que consistia em cereais, frutas amadurecidas ao sol, chá suave e doces naturais. Sua aparência, como descrito, era de um homem de estatura média, sem rugas e com vigor físico incomum para sua idade. Ao que tudo indica, ele se retirava para meditar nos Himalaias, e há registros de que disse que estaria lá por 85 anos antes de retornar ao seu trabalho na Europa. Por fim, como curiosidade, ainda paira um mistério sobre sua verdadeira identidade e se ele realmente teria morrido, ou apenas desaparecido para continuar sua missão em outra parte do mundo. O Conde de Saint-Germain continua sendo uma figura que desafia a lógica histórica, envolto em mistério e fascínio. E no tecido da história, sua figura aparece e desaparece, como um personagem de várias faces e nomes, sempre entretecendo seu legado no misterioso tapete dos tempos. No trecho de hoje do nosso percurso pelo conhecimento secreto de todas as eras, mergulhamos em alguns mistérios intrigantes da história americana, começando com a figura enigmática de um professor que, apesar de sua presença discreta e estudos solitários, impacta poderosamente o rumo dos acontecimentos políticos do país. Este homem misterioso, frequentador assíduo de livros antigos e velhos manuscritos, chamou a atenção de personalidades como George Washington e Benjamin Franklin, que o reconheceram e o convidaram para participar da concepção da bandeira americana. Suas contribuições foram aceitas sem hesitação pelo comitê, mas depois desse evento crucial, o professor simplesmente desapareceu, deixando para trás o questionamento se ele seria um emissário de uma escola de mistérios muito antiga que influencia o destino político do mundo. Saltamos para um outro momento misterioso na história dos Excelã. No calor dos debates em 4 de julho de 1776, quando um homem desconhecido e ardente faz um discurso inflamado que energiza os delegados a assinar a Declaração de Independência. Depois de cumprir seu papel crítico, ele também desaparece sem deixar rastro.
Estas narrativas enigmáticas geram questionamentos sobre a possível direção providencial dos mistérios antigos nas fundações de novas nações. Na sequência, navegamos até a antiga Macedônia, onde encontramos Aristóteles instruindo Alexandre, o Grande. Philippe Dordes reconhece no famoso filósofo a mente capaz de formar seu filho para a grandeza. Alexandre foi tão influenciado pela sabedoria de Aristóteles que, mesmo em suas campanhas, transportava uma edição do Iliade que o filósofo havia editado. A troca de cartas entre Alexandre e Aristóteles revela tensões sobre o conhecimento compartilhado publicamente e o desejo do aluno de se sobressair por sua sabedoria superior. Após a morte de Alexandre, a grande influência de Aristóteles persiste não apenas sobre seu pupilo, mas sobre o mundo inteiro, demonstrando que a verdadeira conquista não se baseia na força física, mas na soberania da mente e razão. Ao refletir sobre esta passagem, vemos como a valorização da filosofia e do conhecimento tem poder para transcender eras, influenciando o curso da história humana. É um lembrete de que enquanto perseguimos objetos de desejo material transitório, muitas vezes esquecemos ou ignoramos os ideais mais nobres do intelecto e da virtude que podem nos aproximar do que é verdadeiramente duradouro e significativo. Através da sabedoria antiga e do pensamento filosófico, relembramos nossa conexão com algo maior do que os impérios e conquistas terrenas, e encontramos a importância de um legado que resiste ao teste do tempo, um legado baseado em compreensão, sabedoria e iluminação espiritual. Estamos na reta final de uma jornada pelo conhecimento, meus espectadores, uma viagem pelos mundos esquecidos da sabedoria antiga. Neste penúltimo passo, vamos mergulhar em um diálogo entre duas eras, o materialismo atual e a filosofia perene que resistiu ao tempo. Preparem-se, pois as palavras seguintes são o alicerce para a compreensão do tudo. Nos tempos atuais, a ciência, o mistério da fé e a filosofia se tornaram meras sombras de sua glória passada. Parecem ter perdido seu brilho primordial, seu propósito transcendental, ao se amarrarem às areias movediças do materialismo prático. Uma nova geração de sábios, os homens considerados a elite intelectual, ousadamente questiona a santidade dos místicos, a divindade e até a existência de propósito no universo, julgando com um ceticismo desumano aqueles que moldaram nossa busca por compreensão. Mas não se enganem, verdadeiros buscadores da sabedoria. Existe um clamor mundial por aquilo que foi ofuscado pela impessoalidade e frieza desta era. Uma chama ardente por um renascimento da era de beleza e iluminação, por uma prática que abrace o amor e os ideais nobres. As instituições filosóficas de outrora, os grandiosos templos do saber, precisam ressurgir, pois apenas elas são capazes de puxar o véu que separa o mundo das causas do mundo dos efeitos, revelando a vastidão do universo que é o verdadeiro lar do ser chamado homem. A filosofia antiga não meramente encorajava a especulação intelectual, ela era um chamado a viver uma vida alinhada com a razão, com o desenvolvimento acelerado da natureza racional. Para alcançar a iluminação e desvendar o poder interno, era essencial harmonizar ação, sentimento e pensamento com o saber, viver o poder filosófico entendido como o poder de pensar verdadeiramente. O genuíno filósofo, portanto, é aquele que se entrega completamente a uma vida regida pela racionalidade, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Esta tríade determina não somente a evolução individual, mas também serve como uma bússola para a evolução cultural da civilização em sua totalidade. Esta filosofia, porém, não é uma construção solitária. Ela é transmitida geração após geração por meio de iniciações nas escolas de mistérios. Nas mãos de aprendizes escolhidos, o rico legado filosófico vence o teste do tempo e se mantém fincado nas raízes da história que molda o futuro do homem. À medida que vislumbramos o possível fim autodestrutivo da nossa civilização, surge a esperança de que guardemos estas joias de sabedoria filosófica, as quais devem ser as sementes do nascimento de uma nova era, mais lúcida e iluminada. No labirinto da existência moderna, entre a ignorância simples e a complexa, a filosofia permanece a única bússola confiável. Pois é na busca pela compreensão do desconhecido que a sabedoria finalmente florescerá, assim como a humanidade crescerá da heterogeneidade para a homogeneidade, da consciência fragmentada para a onisciência do todo. Nós, como fragmentos desta imensa criação, seguimos perseguindo um conhecimento absoluto que reside apenas na totalidade,
na perfeição íntegra do primeiro causador, na essência da sabedoria. No próximo e último capítulo deste nosso encontro, nós nos prepararemos para cruzar o portal que separa o conhecimento do verdadeiro significado do ser. Continuem comigo, pois o próximo passo é crucial. E aqui estamos nós, no fecho de um épico de conhecimento, a última página de O Conhecimento Secreto de Todas as Eras. Preparem-se para uma conclusão que nos leva ao cume da sabedoria e revela a derradeira relação entre nós e o infinito. Nossa jornada por este trecho começa com uma reflexão sobre a humildade perante o eterno e imenso universo. Através dos telescópios e microscópios, descobrimos nossa insignificância e, paradoxalmente, nossa importância. Cada passo do homem rumo à sabedoria realça o quanto ainda precisamos evoluir para alcançar a perfeição. A percepção de nossa própria imperfeição nos impulsiona a buscar uma autorrealização, onde o intelecto racional ganha destaque como ferramenta fundamental. Enfrentamos dois tipos de ignorância: a simples, que nutre o crescimento intelectual, e uma mais perniciosa, a ignorância da própria ignorância. Na antiguidade, as primitivas formas de adoração refletiam uma admiração pela natureza e pelo desconhecido. Mas o homem moderno, com todos os seus avanços, corre o risco de se tornar cego para a imensidão do cosmos, adorando as próprias realizações e perdendo a noção do quão pequeno é diante do universo. É no contraste entre vaidade e finitude que a filosofia atua, mostrando nossa comunhão com o todo, elevando-nos de meros contribuintes fiscais de um planeta em rotação a cidadãos de um cosmos ilimitado. Convida-nos a transcender a ignorância de nossa ignorância e aceitar a existência espiritual interna, paralela à existência física. Nessa relação com o todo, filosofia e misticismo desempenham papéis complementares. Ambos convocam a humanidade a superar a superficialidade do materialismo e a ascender a um plano de compreensão onde o eu individual se alinha ao bem universal. A verdadeira vida do filósofo é marcada pela eternidade e pelo entendimento, e ele habita um mundo próprio, onde o tempo e o espaço são relativizados pela expansão do conhecimento e pela consciência da imortalidade. Essa realização não significa a negação da morte física, mas sim a compreensão de que o ser verdadeiro do homem transcende o corpo físico. Reconhecendo o físico como apenas uma das dimensões da existência, o indivíduo, alçado pela filosofia e pelo misticismo, se torna capaz de perceber e incorporar a vastidão do universo em sua própria consciência. Essa é a verdadeira missão da filosofia: liberar o espírito humano de suas amarras e permitir que ele alce voo rumo à sua fonte divina. Após cruzar o árduo caminho da vida refém das limitações materiais e ideológicas e encarar o fim como uma porta fechada, a filosofia nos entrega a chave. Ela nos mostra que existe um caminho além das estrelas, um caminho de luz intemporal que sempre esteve aberto, esperando por aqueles que ousam sonhar e reconhecer a imortalidade de suas almas. Aqui terminamos, não com o ponto final de um livro, mas com um convite para você ingressar na ordem dos que escolheram o caminho do conhecimento, da virtude e da utilidade. A filosofia nos ensina que nascer, viver, morrer e renascer com intelecto, com razão e com luz nos tornam eternos. E isso, meu estimado ouvinte, é a mais grandiosa revelação deste final de jornada. Você também é convocado a se tornar um imortal na sabedoria, abrindo as portas internas para a verdadeira liberdade e o verdadeiro ser. A escolha é sua. A jornada termina aqui, mas o caminho do conhecimento é para sempre.